Bom dia, turminha! Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Dia 7 de setembro, hoje a gente vai fazer a aula diferente. É uma animação contando a história da independência do Brasil. Logo após a explicação do conteúdo, a tia vai voltar na página 96 e responder com vocês os desafios da cruzadinha. Nós vamos fazer o desafio da cruzadinha. Na página 96 tem um desafio. Aí, logo após a aula, no finalzinho da aula, nós voltamos e vamos responder a nossa atividade. Na página 96. Então, vocês vão para a página, pega o livro, sempre acompanha com a tia, com o livro em mãos, na página 97, a independência do Brasil. Você sabia que o Brasil já teve reis e príncipes, barões e viscondes e nobres? Na monarquia, o Brasil pertencia a Portugal. Toda a riqueza do nosso país ia para Portugal, através desses navios aqui, ó, através desses navios. Toda a riqueza era enviada para Portugal. Durante o século, o Brasil foi colônia de Portugal, por isso que ele mandava suas riquezas para Portugal. Nós vimos que logo aqui, ó, você observe, o Brasil não tinha naquela época presidentes, e sim rei. Naquela época, o Brasil era governado por rei, era uma monarquia. Quem governava era o rei. E toda a riqueza era levada para Portugal. Toda a nossa riqueza era levada para Portugal. O povo simples era o que mais sofria naquela época. Por que o povo era o que mais sofria naquela época? Porque o povo que mais trabalhava naquela época e as riquezas não ficavam aqui para distribuir para o povo. E sim, ó, só enviava para o rei, que ficava lá em Portugal, tranquilo, recebendo a riqueza do nosso país. Nesta época, o príncipe Dom Pedro I começou a planejar a sua independência. Ele ficou planejando, como é que eu vou ter a independência, como é que eu vou fazer a independência do nosso país. Era de grande interesse para os comerciantes e fazendeiros que o Brasil se tornasse um país livre. Dom Pedro começou a pensar como é que ia fazer o país se tornar independente. Todo mundo começou a gritar. Ficou conhecido esse dia como o dia do fico. Dom Pedro disse para a população que ia ficar, naquele dia, ele disse que ia ficar no Brasil. Por isso ficou conhecido como o dia do fico. O povo mais humilde não entendia muito bem essas complicadas relações políticas, mas também desejava acabar com a carestia em que vivia. Logo após que esse dia ficou conhecido como o dia do fico, é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Isso foi as palavras de Dom Pedro. Ele disse: é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por isso que foi conhecido como o dia do fico. Convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, exigiu que nenhuma lei entraria em vigor sem sua aprovação. Isso foi o que Dom Pedro falou. Às margens do rio Ipiranga.
O rio Ipiranga fica onde? No estado de São Paulo. Fica em São Paulo e proclamou a independência do Brasil, à margem do rio Ipiranga. Agora nós vamos ouvir um pouquinho o hino da independência do Brasil. Vamos lá ouvir o hino da independência do Brasil? Lembrar vocês um pouquinho desse hino? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor seu rio, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjava da perfídia do tortinho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Então, meus amores, vocês ouviram um pedacinho do hino da independência do Brasil. Falamos um pouquinho sobre o texto da independência do Brasil. E agora nós vamos responder o desafio, a cruzadinha, na página 96. Vamos lá? Vamos responder a página 96, a cruzadinha. Atônico utilizado na cabeça de um rei or nobre. A coroa. Você vai colocar a coroa, o nome coroa. Você observe, meus amores, que a tia colocou aqui tudo em letra maiúscula. Porque a tia sempre fala para vocês, cruzadinha, você responde com letra maiúscula. Local onde o rei sentava. Trono. O instrumento utilizado pelo rei para segurar nas mãos. O cedro. Vestimenta utilizada pelos reis, semelhante a uma peça de roupa utilizada por super-herói. É a capa. A número 5. Atividade realizada para lavar as roupas dos nobres. Qual é a atividade? Quem faz essa atividade é a lavadeira. O 6 era trazido pelos portugueses para trabalhar nas fazendas, principalmente casas dos senhores. Principalmente nas casas dos senhores. Quem era? Eram os escravos. A 7, comerciante de escravo. Quem eram os comerciantes de escravos? Era o vendedor. Engraxava os sapatos. Quem é que engraxava os sapatos? Engraxante. Produzia instrumentos feitos de ferro. Quem era que produzia os instrumentos feitos de ferro? Era o ferreiro. Então, foi esse desafio da cruzadinha, na página 96, o Piauí e a independência do Brasil. Os nobres, assim como o povo que vivia no Brasil, possuíam uma organização social. Essa aí é a organização social. Nós acabamos de preencher na cruzadinha. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Batalha do Genipapo, que aconteceu aonde, meus amores? Em Campo Maior, aqui no Piauí. Então, na próxima aula, nós vamos falar da importância da Batalha do Genipapo para a independência do Brasil, porque a Batalha do Genipapo
contribuiu muito para a independência do Brasil. E essa batalha aconteceu na cidade de Campo Maior. E na próxima aula nós vamos falar sobre a sua importância dessa batalha. Então, até a próxima, meus amores.